Oi, 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 turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sétimo A, sétimo B, sétimo B, beijo para todos. Hoje a nossa videoaula é sobre a correção de atividades da matriz 15. Vamos lá, já pegaram a matriz 15 no caderno? Não esquecer de colar, fazer as atividades com atenção, né, de maneira bem organizada, com capricho, letra bonita, respostas completas, assim como nós fazíamos, né, nas nossas aulas presenciais, né? Mudamos aí um pouquinho, né, a maneira de trabalhar, mas vocês vão continuar fazendo como sempre fizeram comigo, combinado? E não esquecer também, né, das nossas lives, né? Aproveitar bastante esse momento, né, de aprendizagem, para tirar suas dúvidas, né? Para fazer perguntas. Tudo bem? Vamos lá? Lá na matriz 15, eu coloquei para vocês uma imagem, né? Com a seguinte frase: animal não é brinquedo, sente fome, frio e medo. Então, né, só uma dica aí, né? Quem tem um animalzinho em casa, que não seja, né, somente um cachorrinho, né, um passarinho, um gatinho, né, que cuide desse bichinho, que cuide desse animalzinho, né? Porque ele também tem sentimentos. Então, assim, às vezes a pessoa pega um bichinho, né, para cuidar, aí quando adoece ou precisa viajar, né, joga esse bichinho na rua, né, abandona esse bichinho, e isso é crime, né? Aí já é considerado crime. Então, não façam isso, não permitam que façam isso, que eu sei que vocês, né, não farão jamais isso. E falar em bichinho, né, a Cacau está mandando um beijo para vocês. Lá na primeira questão, explique este trecho do texto. Quando você leva o animal para casa, a responsabilidade é sua e a qualidade de vida dele é sua. Por que a qualidade de vida dele é sua? Porque o bichinho, né, ele não sai para trabalhar, né? Ele não vai sair, né, para tentar lá ganhar o ganha-pão dele, né, para comprar uma casa, para comprar um carro, não. Ele depende, né, do seu dono para que isso seja feito por ele. Ele vai agradecer ali, né, com latidos, né, com lambidinhas, né, com do seu jeito carinhoso, mas ele não tem como, né, prover ali a sua casa, o seu sustento. Isso vai depender de quem pega esse animalzinho para criar, né, quem vai adotar esse bichinho. Então, a qualidade de vida, que qualidade de vida é esta? Ele ser bem alimentado, ele ser bem cuidado, ele ser bem tratado. Isso vai depender, né, de nós, né, os donos dos bichinhos, né, dos nossos pets. Então, mais uma vez, cuidem bem, né, dos nossos pets, eles são verdadeiros amigos. Na questão 2, né, a questão aí já de gramática. Releia. Quando você leva o animal para casa e complete as informações a seguir. Qual é o sujeito dessa oração? O sujeito é o ser, né, de quem nós falamos alguma coisa, né? É aquele ser que está praticando a ação, é aquele ser, né, a qual o verbo está referindo, né, alguma coisa, falando alguma coisa sobre, né, a respeito, né, daquele verbo. Então, no caso, né, quem é que está levando o animalzinho para casa? Né? Quem está levando aí, né? Já falei, marca o verbo leva. Quem leva o animal para casa? Você. Então, o sujeito dessa oração é você. Na letra B, classifique o sujeito. Se eu tenho aí apenas um núcleo, né, o você é o sujeito e só tem ele como sujeito, então ele vai ser também um núcleo. Se eu tenho apenas uma palavra, né, como núcleo, este sujeito é simples. Não pode, né, de maneira alguma, né, classificá-lo como composto, porque o composto já falei, né? Ele não está sozinho, ele está acompanhado, ele tem um companheiro, daí composto, ele tem um companheiro. E nesse caso aí eu só tenho você como sujeito. Na letra C, nessa oração, qual é o verbo? Já falei com vocês, né? A primeira coisa que a gente identifica, né, na oração é o verbo, para trabalhar no sintaxe, né? Sempre olhando, né, o verbo. Então, o verbo levar, né, leva. E na letra D, qual é o predicado? Antes vamos falar, né, falando um pouquinho sobre o predicado. O predicado, né, é aquele termo da oração que é, né, composto pelo verbo, claro, né, não pode faltar o verbo, e é a informação que eu passo, né, sobre quem? É a informação que eu vou passar sobre esse ser, né, sobre esse sujeito. Ah, professora, mas se não tiver o sujeito?
não tem problema, né? Fizemos a atividade de casa. Aí não tem aí explícito, né, o sujeito, mas eu sei, né, pela desinência que é o nós. Então, o sujeito pode faltar na oração? Pode. O que não pode faltar é o verbo, né, e o predicado. Às vezes, somente o verbo será também o predicado. Viajamos, né, viajamos ontem. Aí o verbo, né, é o predicado. Então, nesta oração, voltando lá. Quando você leva o animal para casa, então o sujeito, né, já marcamos aí, grifamos, né, ou circulamos, que eu já pedi para ficar mais fácil. Você circulou, você grifou você. O que sobrou nessa oração como informação sobre o você? Quando leva o animal para casa. Ah, professora, mas o você não está, né, o quando não está junto lá com o verbo, né, o levar. Não tem problema, eu circulo o sujeito, eu grifo, né, eu identifico o sujeito. O que sobrou nesta oração é o predicado. Então, o quando, que começou aí a oração, geralmente quando tem esse advérbio, né, o quando, aliás, esse advérbio não, né, Mito? Quando tem essa conjunção, né, o quando, geralmente o quando, né, ele vem no início da oração. Então, sobrou quando leva o animal para casa. Certinho? Na número 3, na questão 3. Nas orações a seguir, escreva se o sujeito for simples, né, a SS para sujeito simples, né, que são as iniciais de sujeito simples, e SC para sujeito composto, as iniciais de sujeito composto. Então, novamente, eu falei na questão 2 e vou relembrar agora na questão 3. Sujeito simples é aquele formado, né, aquele que apresenta apenas o núcleo. E o sujeito composto é aquele formado por 2 ou mais núcleos. Não precisa ser, né, somente 2. Eu posso 3, 4, 5, né, núcleos, não tem problema. Quando o sujeito for composto, gente, uma dica importante é o verbo estará no plural. Porque se o sujeito é composto, são 2 seres fazendo ação. Então, o sujeito no plural. Na letra A, animais sentem fome, frio e medo. Aqui eu tenho o sujeito, né, que está praticando, que está fazendo essa ação aí de sentir fome. Quem é que está sentindo fome, frio e medo? São os animais. Então, eu destaquei o verbo sentem, perguntei para ele, né? Quem sentem fome, frio e medo? Né, de que ser que eu estou falando? Estou falando de animais. Então, o sujeito é simples. Mas, professora, né? Você falou que o verbo do sujeito composto fica no plural. Sim. Só que aí eu tenho o sujeito simples, só que esse sujeito simples, ele está no plural. Eu só tenho um núcleo. Para classificar o sujeito, eu tenho que olhar a quantidade de núcleo. Se eu tenho só um núcleo, sujeito simples, independente de estar no singular ou no plural. Na letra B, abandono de animais é crime. O que é crime? Então não vai ser somente a palavrinha, vai ser abandono de animais. Nesse termo todo aí do sujeito abandono de animais, qual é o núcleo? O núcleo é abandono. Então, abandono, sujeito simples. Todos os animais merecem respeito. Eu coloquei essa palavrinha todos aí, porque quando a gente trabalha com pronome definido, às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho sujeito, né? Eu vou classificar como, né, um sujeito determinado. Não, ele existe. Né? Todos, ninguém, algum, eu não sei quem é. Eu não sei quem são esses sujeitos, mas eu tenho aí a palavrinha explícita, né? Eu tenho aí a palavra escrita, identificada. Então, o sujeito todos os animais, que não é simplesmente todos, mas simplesmente animais, tem que ser todos os animais. E o sujeito é simples, porque o núcleo é animais. Meu cachorrinho fugiu. Olha aí, né, para esse predicado, né, só vai ter no predicado fugiu. É a única coisa que vai sobrar aí depois do sujeito. E quem fugiu? Meu cachorrinho. Vamos identificar o núcleo, o cachorrinho. Na verdade, quem está fazendo a ação é o cachorrinho. Né, o meu aí
vai ter uma outra classificação que vamos aprender, né, daqui a pouco. Então, cachorrinho é o núcleo, sujeito simples. Cães, gatos e passarinhos são os meus animais preferidos. O verbo no plural, como eu disse, né? E quem são os meus animais preferidos? Cães, gatos e passarinhos. Então, núcleo: cães, gatos, passarinhos. O i não entra, conjunção não é núcleo. Combinado? Então, eu vou colocar vírgula. E aí, eu tenho 3 núcleos. Então, sujeito composto. E na última oração, cuidaram bem do filhotinho, o papai e a mamãe. Então, marquei o verbo, cuidaram. Perguntei, quem cuidaram bem do filhotinho? O papai e a mamãe. O papai e a mamãe aí é o ser de quem eu estou falando, né? É o ser que está praticando aí uma ação. Então, o papai e a mamãe, eu tenho 2 núcleos, né? Papai, vírgula, mamãe, sujeito composto. Para terminar nossa correção é a questão 4. Observe a imagem a seguir e faça o que lhe é pedido. Aí eu tenho uma imagem, né, de uma menininha, né, abraçando aí um cachorrinho, no maior love, né? Tendo como base a imagem ao lado, construa uma frase. Essa questão é pessoal, mas vocês vão construir uma frase. A frase pode ou não ter verbo, desde que ela tenha sentido completo. Inicio com a letra maiúscula e termino com a pontuação, tá? A menina abraçou o cachorrinho, né? Sem o verbo, que menina linda, que cachorrinho fofo, né? Não precisa necessariamente ter verbo, tem que ter o sentido completo. Início, né, com letra maiúscula, final com uma pontuação. Na letra B, uma oração que apresenta sujeito simples. Então, tem que ter um verbo e o sujeito tem que aparecer na frase. A menina, né? Os amigos, os 2 amigos. Eu não posso colocar aí a menina e o cachorrinho. A menina é o cãozinho. Porque essa oração, né, terá 2 núcleos e ela passa a ser, né, um sujeito composto. É o que eu deveria ter feito aí na letra C, né? Me desculpem. Eu coloquei 2 simples. Então, na letra C, né, é o sujeito composto, certo? Então, na letra A, vocês podem colocar os amigos, os 2 amigos, a menina, o cãozinho. Na letra C, que é o sujeito composto, tá? O menino e o cãozinho, a menina e o seu amigo, a menina e o seu melhor amigo. Combinado? Até a próxima. Tudo de bom para vocês, muita paz no coração e um bom feriado. Fiquem com Deus.